E agora o Cordeiro está em pé. Agora, esta noite, enquanto entramos neste capítulo 6, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. E eu hoje certamente teria. Espero que as pessoas sejam espirituais. Eu teria cometido um horrível engano quanto a isso, se não tivesse sido por volta do meio-dia hoje, quando o Espírito Santo entrou na sala e me corrigiu quanto a uma coisa que eu estava anotando para falar. Eu estava tirando isso de um velho contexto. Eu não tinha nada a esse respeito. Não sei o que é o segundo selo, nada mesmo. Mas eu havia pego um velho contexto de algo sobre o que eu falei vários anos atrás e o anotei. E eu tinha compilado esse contexto do Dr. Smith, muitos professores grandes e notáveis, dos quais eu tinha compilado isto. E todos eles criam nisso, de modo que eu o havia anotado. E eu estava para dizer, bem, agora irei estudá-lo a partir deste ponto de vista. E ali, por volta do meio-dia, o Espírito Santo desceu na sala e a coisa inteira se abriu para mim. E ali estava isto, veja, deste primeiro selo sendo aberto. Estou tão certo quanto estou aqui esta noite de que esta é a verdade do Evangelho que vou falar aqui. Eu sei que é. Porque se uma revelação é contrária à palavra, então não é revelação. E você sabe, tem coisa que pode parecer absolutamente verdadeira e ainda assim não ser verdadeira, está vendo? Parece que é, mas não é. Agora, nós encontramos o Cordeiro com o livro. Agora no capítulo 6 nós lemos: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi, e um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Agora, este é o primeiro selo, aquele que vamos tentar, pela graça de Deus, explicá-lo esta noite. Pelo melhor, e compreendo que um homem que tente explicar isso está caminhando em terras perigosas, se não souber o que está fazendo. Está vendo? Assim, se vier a mim por revelação, eu lhes direi assim: se eu tiver de tomar isso por minha própria mente, então eu lhes direi isso antes que eu fale sobre o assunto. Mas estou tão certo quanto estou aqui essa noite de que isso veio fresco a mim, hoje, da parte do Todo-Poderoso. Não sou propenso a simplesmente dizer coisas como essas quando se trata dessa parte da Escritura. Eu sou... Espero que saibam do que estou falando agora. Vejam. Ora, vocês sabem. E não se pode dizer coisas... Se algo deve estar colocado aqui antes que aconteça, não se pode dizê-lo até que algo o coloque ali. Estão vendo? Vocês estão entendendo? Estão ouvindo alguma coisa? Estão vendo? Agora, o livro enrolado de 7 selos está agora sendo divulgado pelo Cordeiro. Nós nos aproximamos desse lugar essa noite. Deus, ajuda-nos. À medida que os selos são abertos e divulgados, os mistérios do livro são revelados. Agora, vejam, este é um livro selado. Agora, nós cremos nisso, não cremos? A congregação diz, amém. Cremos que é um livro selado. Agora, nunca soubemos disso antes, mas ele é. Está selado com 7 selos. Isto é, no lado de trás do livro, o livro está selado com 7 selos. Se estivéssemos falando sobre esse tipo de livro, seria como colocar uma tira de lado a lado nele, 7 tiras. O irmão Branham mostra um livro como ilustração. Mas não é esse tipo de livro, é um pergaminho. E então, quando o pergaminho é desenrolado, isso é 1. Então, o número 2 encontra-se no pergaminho. E bem aqui,
diz o que ele é, mas é um mistério. Mas ainda assim, nós temos procurado desvendá-lo. Mas lembre-se, o livro está selado, e o livro é o livro de mistério, de revelação. É a revelação de Jesus Cristo. Veja, um livro de revelações. E agora você sabe, no decorrer da era, o homem tem procurado desvendar e tentado entrar nisso. Todos temos. E todavia, certa vez eu me lembro, se o senhor Boanon por acaso estiver presente ou alguns da sua família, eu não tenho intenção de que isso seja um insulto. O senhor Boanon é um amigo do peito e era o superintendente do serviço público quando eu trabalhava lá. Logo que eu fui salvo, eu estava lhe contando acerca de ler o livro de Apocalipse. Ele disse: "Tentei ler essa coisa", ele disse, e o senhor Boanon era um ótimo homem. Ele era membro da igreja e eu não sei a que mais ele pertencia, mas ele disse: "Acho que João deve ter comido pimenta picante no jantar aquela noite e ido para a cama de estômago cheio." Eu lhe disse: "Ainda que isso poderia ter custado meu emprego." Eu disse: "O senhor não tem vergonha de dizer isso?" E eu era mocinho. Mas eu disse: "O senhor não tem vergonha de dizer isso acerca da palavra de Deus?" Estão vendo? Ainda e mocinho, não mais do que no início, talvez 21, 22 anos de idade, e trabalho escasso e durante a depressão, mas mesmo assim havia temor ali quando eu, depreciado, ouvia qualquer comentário depreciativo quanto à palavra de Deus. Ela é a verdade, toda a verdade. Assim, não foi nenhum sonho, nem um pesadelo, não foi o que João comeu. Ele esteve na ilha de Patmos porque tentou colocar a palavra de Deus em forma de livro e foi exilado ali pelo governo romano. E estava na ilha no dia do Senhor. E ele ouviu detrás de si uma voz de muitas águas e voltou-se para ver e viu 7 castiçais de ouro. E lá se encontrava o Filho de Deus entre eles nessa ocasião. E então, o livro é uma revelação. Assim, uma revelação é algo que é dado a conhecer quanto a alguma coisa que foi revelada. E agora, note, de modo que não se esqueça, está fechado até os últimos tempos. Está vendo? O mistério inteiro dele está fechado até os últimos tempos. Encontramos isso na Escritura aqui. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são completamente abertos, o tempo da redenção terminou, porque o Cordeiro deixou a posição de intercessão para vir tomar seus direitos. Ele era um mediador, nesse meio termo, mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, o Cordeiro vai saindo do santuário. Isso é de acordo com a palavra. Lemos isso na noite passada. Ele veio do meio e tomou o livro, de modo que ele não é mais mediador, porque até o chamarem de leão, e esse é o rei, e ele não é mediador então. Contudo, os atores destes selos começam na primeira era da igreja. Agora lembrem-se, assim vocês entenderão bem a base disso, se pudermos, ou tanto quanto possível. Os atores, vou dizer assim porque um ator é um homem que muda de máscaras. Estão vendo? E nesse ato, essa noite, veremos que é Satanás mudando de máscara. E todos atores. Cristo fazendo o papel que ele fez quando de espírito se tornou homem. Ele somente vestiu a vestimenta de um ator, carne humana, e desceu na forma de homem, para ser um parente redentor. Agora vejam, é só em forma de ator. Essa é a razão por que eles estão todos em parábolas e da maneira que estão aqui,
como bestas e animais e assim por diante. É uma representação. E esses atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Agora vocês entendem? A congregação diz amém. Muito bem, estão vendo? Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Então, no decorrer destas eras da igreja ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do sétimo anjo é para apanhar esses mistérios perdidos e entregar à igreja. Estão vendo? Agora, notaremos isso. Mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá, e eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João viu aqui. Agora ele disse: Eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disto é: há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Agora, o que ele era, eles não sabiam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Vou deixar escapar uma coisinha aqui. Agora, se alguém adquirir estas fitas, qualquer um pode falar o que quiser. Ele tem direito a qualquer coisa de sua convicção. Mas vocês sabem, se um ministro não quiser isto entre seu povo, então diga-lhes para não as adquirirem. Mas isto é entre o povo ao qual fui enviado a falar. Portanto, tenho de revelar qual é a verdade. Estão vendo? Agora, o Cordeiro, no tempo da intercessão aqui atrás, ele sabia que havia nomes ali, que foram postos ali desde a fundação do mundo. E enquanto estes nomes ainda não tivessem sido manifestados na terra, ele tinha de permanecer ali como intercessor. Vocês entendem? A congregação diz amém. Perfeitamente, predestinação. Estão vendo? Muito bem. Ele tinha de permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Estão vendo? Estão vendo? Por sua presciência, ele os viu, não por sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse, mas por sua presciência, ele sabia quem pereceria e quem não. Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse ainda não sido declarado na terra, Cristo tinha de permanecer ali como intercessor para cuidar daquele nome. Mas tão logo aquele último nome tenha sido lançado naquele clórox ou alvejante, então seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? E ele deixa o santuário e então torna-se um tribunal. Ai daqueles fora de Cristo, então. Agora note, mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão do Pai. Agora, e isso é Apocalipse 5. Agora ele toma o livro de selos ou um livro selado com selos, abre-os e mostra-os. Veja, no final da era agora, depois que a intercessão terminou, as eras da igreja terminaram. Ele entrou na primeira era, a era de Éfeso, revelou, enviou o mensageiro. Note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que faz-se um anúncio nos céus. Primeiro, o que acontece? Um selo é aberto. Que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado. Mas quando o capta, ele capta esse mistério de Deus. E então vai ter com o povo, depois que o mistério lhe foi dado. Vai ter com o povo. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E aqui ela dá início uma guerra espiritual. E então,
Deus leva o seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte, adormecidos. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isto, um juízo temporário. E então, depois que isso termina, então isso prossegue, e eles se denominam e introduzem denominações e começam com o trabalho daquele homem, como o de Wesley e todos os demais, e então leva todos a uma discórdia novamente.